Oi, gente! Hoje eu vou continuar contando pra vocês a minha história. Se você ainda não assistiu, tem uma playlist onde eu tô contando trechos da minha vida, as partes mais importantes, assim, da minha vida. Então já tem alguns vídeos anteriores a esse. Se você ainda não assistiu, vale a pena conferir pra vocês entenderem melhor o que eu vou contar hoje. Tá bom? Antes de começar, deixe seu like, vou lembrar vocês, porque senão vocês esquecem de deixar o like, tá bom? Então, no último vídeo eu tava contando pra vocês como foi a descoberta da gravidez, como que o pai do Arthur reagiu e tal, eu fui contando tudo em partes pra vocês. E hoje eu vou contar como que foi o período da gravidez. Assiste até o final, porque eu vou contar um pouquinho também pra vocês sobre a parte psicológica, algumas coisas que eu passei nesse período. E deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, gente, tá meio estranho. Essa luz aqui não é muito favorável não, mas tudo bem. Vamos lá, vamos focar aí no vídeo. Assistindo o último vídeo, vocês vão entender melhor o que eu vou contar. Falando em gravidez, assim, sintomas, tal, eu tive uma gravidez bem saudável até. Eu tive enjoo até 9 semanas, porque eu passei muito mal e fui pro hospital, mas eu não vomitei nenhuma vez na gravidez. Quem me conhece sabe que eu não como carne, mas na gravidez eu via o pai do Arthur comendo e assim, minha boca enchia d'água de vontade de comer carne, sabe? E aí eu fiquei com muita vontade de comer um tal de um quibe do Habib's, um quibe com recheiozinho dentro. E aí eu fui, comprei aquele quibe, comi, me fez muito mal. Eu fiquei uns 2 dias sem conseguir comer direito. E aí eu fui no hospital, tomei um remedinho na veia e tal. Porque, tipo assim, eu não conseguia tomar nem um dedo de suco, que parecia que eu tinha comido todo o mercado, sabe? Parecia que eu tinha comido todo o supermercado, tudo que tem dentro do supermercado, de tão empapuçada que eu ficava. Mas depois que eu tomei esse soro, eu melhorei bastante. Aí eu tava com 9 semanas, eu melhorei, eu comecei a deixar uma bolachinha salgada assim do lado da cama pra hora que eu levantasse eu comer. E fora isso, também eu tinha dor de cabeça, e aí só podia tomar, se eu não me engano, é Tilenol, né? Que grávida pode tomar. Não lembro muito bem, mas acho que é o Tilenol. E eu só podia tomar o Tilenol. E ele não passava minha dor de cabeça. Então isso foi uma coisa que me incomodou bastante também. Eu tive dor no ciático. Uma vez até de madrugada o pai do Arthur precisou ir na farmácia comprar bolsa de água quente. E acho que foi só, gente. Eu fiz eu participei de um grupo de gestantes que fazia exercícios numa academia aqui em Moema, que chamava Forfit, não sei se existe ainda. E a gente fazia, além de hidroginástica, exercícios no solo. Inclusive eu participei, dei até uma entrevista pro SBT, sabe? Eu perdi essa entrevista, eu tinha gravada, eu tinha salva, mas eu perdi. E a repórter até começa a entrevista assim, falando: quem vê a Lidiana assim tão magrinha, nem fala que ela já está no 7º mês de gravidez, olha só. E eu perdi, gente. Perdi essa reportagem. A gente tem, inclusive, o grupo de amigas desse período, muito legal. A gente viu nossos filhos crescerem juntas, muito legal. Acho que isso ajudou bastante também. Eu dormia muito, eu tinha muito sono, eu tive sorte que eu já não estava trabalhando nessa época, ainda não estava trabalhando. Eu saí da faculdade, continuei fazendo só o curso de teatro, que era 2 vezes na semana. Então eu almoçava, deitava e acordava assim, já tava de noite, de tanto que eu dormia, né? Como eu falei, a sorte é que eu não estava trabalhando, né? Porque eu sei que muitas mulheres têm que trabalhar até quase para ganhar, né? E foi isso, gente, assim, tive uma gravidez saudável. Teve esse período do enjoo que eu não conseguia comer nada, ia no restaurante assim, eu olhava o cardápio do avesso, de tudo tal, e não tinha vontade de comer nada. Desculpa, gente, eu tô mexendo assim no meu cabelo, que meu cabelo tá. Eu lavei o banheiro, esqueci de pôr a touquinha, daí joguei assim a ducha de água, né? E quem faz escova sabe, né? Aí molhei todo meu cabelo. Tinha arrumado bonitinho pra gravar. Enfim. Foi uma gravidez tranquila até chegar e eu já tinha, como eu falei pra vocês no último vídeo, eu descobri um teratoma. Então eu ia retirar esse teratoma na cirurgia. Ia fazer uma cesariana, tirar o Arthur e tirar o teratoma. E tava, no último vídeo, eu vou até retificar que no último vídeo eu falei que eu engravidei em outubro, mas não foi, foi em novembro de 2010. Então a previsão para o Arthur nascer era 3 de agosto.
era a previsão, né, que a gente ia marcar a minha cesariana, era para 3 de agosto. E um dia uma amiga minha falou assim, o Arthur não vai ser leonino, ele vai ser canceriano. Eu falei, como assim, Sandra? Se ele for canceriano, ele vai nascer prematuro. Ela falou, mas ele vai ser canceriano. Aí pronto, aí eu já comecei a achar que realmente o Arthur ia ser canceriano. Quando eu fui fazer um ultrassom com cerca de 34 semanas. E nesse ultrassom, a médica viu que o Arthur tava meio quilo abaixo do peso. Então, ela falou, conversa com o seu médico pra ver o que que ele vai resolver e tal. E conversando com o meu médico, ele falou, vamos fazer esse parto, porque a gente não sabe o que tá acontecendo, é meio arriscado, então vamos adiantar o parto. Eu não tava com quase nada pronto, assim, eu não tinha ninguém que fosse me ajudar, que fosse ficar comigo. E em meio àquela chuva de recomendações, ai, não vai poder pegar isso, não vai poder limpar a casa, fazer isso, aquilo. E nesse meio tempo, gente, o que aconteceu? Como eu já não, o relacionamento já não tava bom, a gente já tinha, ele já tinha alugado um outro apartamento para eu morar. Apesar, assim, o relacionamento não tava bom também, mas ele também falava que achava que lá, o prédio por ser antigo, não tinha um playground pra criança brincar, não tinha espaço, então eu ia morar sozinha, né? Da maternidade eu ia morar sozinha, eu comecei a arrumar o apartamento, tudo, o quartinho do Arthur. E aí eu falei, como assim, né? Não vou poder fazer nada, sendo que eu vou estar sozinha, um mês sem fazer nada, não, impossível. Doutor, eu vou ter que fazer o parto normal, vou ter que ter um parto normal, porque eu não tenho ninguém que vai ficar comigo ali me ajudando. Tá bom. Desespero, né? Porque em momento algum eu pensei em parto normal. Nesse dia eu tive que tomar injeção de, acho que é corticoide, né? Porque o pulmão ainda não tava formado, né? Não tava assim 100%. Então, quando é prematuro, a gente tem faz essa injeção, né? Nossa, a gente não agendou bem a data, mas ia ser um pouco mais pra frente. Aí eu, nossa, chorei, chorei, chorei. Tava sozinha. Vou adiantar um pouco já pra vocês, ia deixar pra comentar isso mais no final, mas eu fiz tudo sozinha. Eu ia fazer todos os meus exames sozinha. A minha mãe, acho que foi conseguir. Minha mãe mora longe, né? Como vocês sabem, mas ela foi uma vez comigo. A minha irmã chegou aí comigo. E o pai do Arthur, ele foi uma vez que eu tive um sangramento e eu fui foi um borra de café só, na verdade, né? E aí eu fui até a maternidade. Esse dia ele foi comigo. E segundo ele, bom, eu não sei, gente. Não sei nem o que falar em relação a isso. Se é da pessoa, muitas pessoas vieram e falavam pra mim, porque japonês é assim, é mais isso e aquilo. Não, gente, japonês não é assim, japonês não é nada, sabe? Eu acho que é da pessoa, vai de cada um, não dá pra gente generalizar. Vai de cada um, não sei, a pessoa não acha normal, não vê nada demais nisso, entendeu? Mas vamos continuar. Então, eu tava voltando sozinha, chorei, fiquei desesperada, assim, e a gente não tinha bem marcado uma data. Dia 5 de julho eu fiz o book de gestante, consegui fazer ainda, não foi esses no parque e tal, foi num estúdio mesmo, eu levei minha roupa pra fazer. Quando foi dia 6, o Arthur não mexia. Ele não mexia e eu fiquei desesperada. Tinha um lado que eu deitava que ele não gostava, então ele sempre se mexia muito quando eu deitava, não lembro se era direito ou esquerdo. Aí eu dei uma balançada na minha barriga, fiz assim, tentei de tudo e ele não mexia. Aí eu fiquei desesperada, claro, né? Liguei pro meu médico, ele falou pra eu ir pra maternidade e eu peguei o táxi e fui sozinha pra maternidade. E depois o pai do Arthur chegou lá, tal, e me colocaram no cardiotoco e tava tudo bem, graças a Deus, foi um alívio. Quando eu vi o coraçãozinho dele, eu falei, meu Deus. Eu já tava meio que começando a ter contração, né? E o meu médico tava em outro parto, então me internaram, ligaram pra ele, me internaram.
e me colocaram na ocitocina, né, para induzir o trabalho de parto. E eu, gente, para mim tava tudo assim, o que que eu tô fazendo? Não era isso. Depois vão me abrir de novo para tirar o teratoma, não dá certo. E eu lá, e aquela dor horrível, me colocaram na banheira. Em momento algum eu me preparei para ter um parto normal, eu não imaginava ter um parto normal. Tanto que assim, gente, sem preconceito, até porque cada um tem um direito à escolha. A gente tem esse direito à escolha por um parto normal, por um parto cesárea ou não, né? Ou tem gente que tem que fazer a cesárea porque não tem outro jeito. Eu, na verdade, eu tinha que fazer a cesariana, porque senão depois disso eu ia ter que me abrir de novo para tirar o teratoma. Mas assim, se eu tivesse mais 10 filhos, eu ia fazer mais 10 cesarianas. É de mim, é minha opção, sabe? Eu não queria um parto normal até eu me ver naquela situação de desespero. Então, a minha irmã depois chegou, ficou comigo. E aí eu lembro de poucas coisas assim, sabe? Me deram janta, tudo, antes de eu começar a ter muita dor, eu jantei. E depois eu já tava dilatando tudo. E o meu médico chegou. Quando meu médico chegou, eu lembro da minha irmã comentando alguma coisa. Não sei se ela falou que vai, leva ela pra cesariana. E aí vamos pra cesariana. Vamos fazer uma cesárea. E eu tava já, não lembro com quantos centímetros de dilatação. Mas na minha cabeça eu só pensava assim, gente. Vou ter que fazer uma cirurgia depois para tirar o teratoma, mas em contrapartida eu tenho os problemas do pós-operatório da cesárea, que eu não vou poder fazer isso, aquilo e aquilo, e eu vou ter que fazer, porque não vai ter quem faça por mim. Mas fui fazer a cesárea, o Arthur nasceu 1h42, por isso que ele é do dia 7, que ele nasceu de madrugada. E é um momento maravilhoso, né, gente? Quem é mãe sabe. Ele nasceu com 2,1 kg, 42 centímetros. Eu não consegui curtir muito aquele momento ali, né? Tá um pouco tensa. Eu fiquei muito enjoada porque me deram janta, mas o anestesista ele fez, né? O antiemético, acho que é antiemético que fala, pra não dar vômito, né? Então, mas eu fiquei muito enjoada, assim. A minha irmã tava lá no vidrinho, não deu tempo de avisar muita gente. Minhas amigas da hidroginástica até tomaram um susto depois, porque faltava um mês pra ele nascer, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. O Arthur nasceu, ele ficou. Então ele nasceu nessa madrugada de quinta. Eu tive alta sábado, e aí, como ele perdeu, eles desincham, né? Então ele perdeu algumas gramas, foi para 1,780 e ele só poderia ter alta com acima de 2 quilos. Então ele ficou 5 dias na UTI, não teve problema respiratório, nada, gente, foi só para ganhar peso mesmo. E eu tive alta. As pouca recordação, as minhas piores recordações disso tudo, eu sei que eu tenho que ser grata, né? Eu não tô reclamando e nem tô me fazendo de vítima. Eu só quero contar pra vocês esse lado ruim, né? Nem tudo são flores, teve esse lado ruim. O mais importante, que era a saúde do Arthur, estava preservada, então graças a Deus por isso. Mas, gente, eu lembro que depois que eu saí da cesárea, eu lembro um pouquinho eu na sala de recuperação, e no dia seguinte, na parte da manhã no quarto, que o pai do Arthur foi lá, que ele tava lá, né, no caso, o parto ele assistiu, claro. Eu lembro da gente discutindo, eu não sei porquê, eu só lembro que eu pensava assim, meu, acabei de ganhar neném, sabe? Meu filho tá na UTI, não tá aqui comigo, e o cara vem. Fiquei muito nervosa, sabe? E ele sabe de tudo isso. Ai, Lidy, você falou que ele é uma pessoa boa. Ai, você não tem medo dele assistir esse vídeo. Não, gente, eu só tô falando a verdade. Tô abrindo meu coração pra vocês. Tô sendo bem sincera. E ele realmente é uma pessoa boa. Ama demais o Arthur. Mas aquele momento ali, eu tenho um pouco de... Ai, como que eu posso dizer? Eu tenho um pouco de mágoa de algumas coisas que aconteceram naquele tempo. Eu fui embora sem o Arthur, eu subia lá na UTI pra amamentar. Tinha bastante leite, meu leite desceu super rápido. E eu subia na UTI pra amamentar. Eu lembro que o pai dele conseguiu ir uma vez só na hora do banho. Ele tinha uma viagem marcada pra julho, pra ficar no mês de agosto ele estar aqui, né? Porque a previsão era pro Arthur nascer em agosto. Só que
Ele foi, então assim, ele não teve como adiar a viagem e tal, então ele viajou um período desse aí. Mas enfim, quando eu tive alta, ele me levou. E, gente, é uma sensação assim. Eu sei que tem. Graças a Deus o Arthur tava lá, tava bem. Mas ir embora pra casa e deixar o seu bebê lá é muito triste, sabe? Claro, como eu já falei, eu sou muito grata a Deus que ele tava bem, mas eu queria levar meu bebê comigo, sabe? E eu fui embora sem ele, aí eu chorei muito, né, no carro, fui chorando no carro, e ele, tipo, o que foi? Tipo, como que foi, né? Eu tô indo embora, meu bebê ficou lá, sabe? E aí ele viajou, a minha irmã ficou comigo um tempo. Um tempo não, eu lembro da minha irmã acordando comigo, eu não lembro se ela passou uma noite comigo, mas aí eu tive alta no sábado e o Arthur teve na terça. Então esses dias eu fiquei indo pra maternidade de táxi, aquela dor assim, sabe, na cirurgia, e eu acordava com um peito assim duro, sabe, cheio de leite e aquela dor. Não vi a hora de chegar no hospital, porque eu chegava, ia pro banco de leite, tirava na bombinha e eles dão o nosso leite, né, pra criança. E aí eu podia entrar, tipo, umas 4 vezes pra ficar com ele um pouquinho. Desculpa, gente, isso me emociona ainda, né? Contar esse período. E eu ficava o dia inteiro lá na maternidade. Gente, olha, eu sempre pensei que eu nunca ia fazer um vídeo que eu fosse me emocionar, mas eu achei até que isso não fosse me emocionar mais quando eu contasse, mas ainda emociona. Mas não é de tristeza, sabe, gente? Enfim. E eu ficava o dia inteiro lá, eu ficava lendo, escrevendo. Eu tenho uns diários aqui que eu escrevia muito, tudo que acontecia. E eu ficava o dia inteiro lá, não queria sair de lá, sabe? Pra fazer todas as visitas. E aí eu pegava assim, parecia que ainda nem era meu, né? Porque eu queria trazer, eu queria cuidar. Enfim, no dia da alta, quem foi me buscar foi a secretária do pai dele, porque ele tava viajando. Eu passei numa loja lá na Rua do Santa Joana. Ele nasceu no Promatre, mas essa loja era na Rua do Santa Joana. Passei lá pra alugar uma bombinha de leite, porque eu tinha muito leite, né? E ele era pequenininho, assim, então vazava muito leite. E tanto que ele ganhou peso super rápido, assim, ele se desenvolveu super rápido. Foi amamentação, como é que se fala? Ele ficou em amamentação. Esqueci o nome, ele ficou só no peito até 6 meses. Ele não comeu nada, não tomou nada diferente até 6 meses. E aí eu fui embora com um bebê recém-nascido, prematuro, morar sozinha. A minha mãe ficou comigo acho que 2 dias e eu fiquei sozinha. Eu fiquei sozinha, o pai dele vinha não, né? Ia, porque era outro apartamento, não era nem esse. Ele de vez em quando ia, dormia, mas eu fiquei sozinha. O que que aconteceu, gente? Eu carregava a banheira de água, eu lavava a roupa dele, eu passava, eu fiz tudo, sabe? Assim, eu fico emocionada porque, graças a Deus, não aconteceu nada. Nunca tive problema com a minha cirurgia, sabe? Não tem. Tem gente que fala que às vezes quando esfria dói, o corte e tal. O meu nunca aconteceu nada, nem dá pra ver a cicatriz direito. E eu fiz tudo sozinha, assim, sabe? Cuidava da casa, cuidava do meu bebê, dormia quando ele dormia. E. Ah, desculpa, gente. As consultas ao pediatra, quem ia era o funcionário dele. Um funcionário dele que ia no pediatra, ia comigo fazer compra, as pessoas até achavam que era filho dele. Então, essa parte eu senti muita falta disso, sabe? Porque por mais que o relacionamento não estivesse bem, acho que faltou um pouco de sensibilidade ali, sabe? De acompanhar mais, porque ele queria muito, veio num momento que a gente não esperava. Hoje ele ama muito o Arthur, não posso falar que ele é
Ele é um pai que ele ama muito, o Arthur pensa muito no futuro do Arthur. Mas tem esse jeito que a pessoa acha que é normal, né? A pessoa acha que é... O que você vai falar? É normal, tipo... O demonstrar amor, afeto, não é isso. Na cabeça da pessoa, eu vou fazer o quê? Eu tenho que simplesmente respeitar. Isso não significa que eu deva aceitar, né? Então, por aí vocês já conseguem entender também por que que o relacionamento não deu certo. Então, nunca foi questão de idade, nunca foi outra questão. Sozinha um bom tempo, depois que o Arthur nasceu. E um pouco mais pra frente, foi trabalhar uma pessoa lá, ela ia 2 vezes na semana, e ela começou a me ajudar bastante com o Arthur, então ele contratou ela pra ela ir ele registrou ela e ela ia 4 dias na minha casa e um dia na casa dele, pra limpar a casa dele. E ela começou a me ajudar muito com o Arthur, né? Então, foi uma pessoa que, na época, foi uma segunda mãe pra mim, assim, porque ela me ajudou muito, sabe? Ela me ajudou muito, sabe? E era uma companhia pra mim que eu não tinha até então. Tirando as madrugadas, né? O período da noite, assim, que eu ficava sozinha quando ele não ia. Durante o dia eu tava muito bem acompanhada. Que era a tia Giza. Ela teve que ir embora pra Paraíba quando o Arthur tinha 1 ano e 2 meses, se eu não me engano. Ela teve que cuidar da tia dela. E, nossa, eu fiquei muito sentida, porque assim, ela era o meu porto seguro ali naquela época. Imagina, eu, mãe de primeira viagem, eu tinha noção do que era cuidar de bebê, porque eu já tinha cuidado dos filhos da minha vizinha, e eu, como enfermeira, também passei em maternidade, né? Então, eu tinha noção, sim, sabe? Cuidei do meu filho muito bem, mas não tinha. Eu sinto falta de ter tido uma companhia, sabe, gente? E não é de tristeza, não é que eu sofri, que nossa senhora, coitada, não. Graças a Deus eu tive todo o suporte em outro sentido, né? Mas falta um pouco de companhia. Eu, como eu já falei pra vocês, eu nunca quis ter mais filhos, não tenho vontade de ter mais filhos, mas se eu tivesse, eu queria que fosse diferente, sabe? Eu queria que a pessoa fosse mais companheira. Porque eu sou geminiana, eu acho que é o ascendente ou é a lua, eu me confundo um pouco, mas eu tenho em câncer, então eu tenho esse meu lado sentimental, eu gosto de atenção, eu gosto de companhia, eu sou uma pessoa que, assim, eu não gosto de ficar sozinha. Eu gosto de ficar sozinha, mas eu gosto de, assim, quando eu quiser uma companhia, eu gosto de ter. Você consegue entender? Tipo assim, vamos supor, eu não gosto de comer chocolate, mas quando me dá vontade, eu gosto de saber que o chocolate tá lá na despensa, mais ou menos assim. Então eu gosto muito de ficar sozinha, mas assim, tem momentos que também é difícil. Nessa fase eu falo, hoje em dia, graças a Deus eu vivo muito bem, só eu e o Arthur aqui, a gente, apesar de eu ter vindo de uma família grande, né, eu tenho 3 irmãos, então a casa sempre muito cheia, assim, eu e o Arthur, a gente fica bem aqui, só nós dois, né, mas nesse momento de um recém-nascido, prematuro, eu senti falta de ter um suporte ali, sabe? Então, eu tive a Giza que me ajudou muito nesse período e... Enfim, gente, acho que eu vou parar por aqui. Eu só esqueci de falar do teratoma que eu tirei, tá? Então, eu fiz a cesariana, tirei, graças a Deus fiz a cesariana, tirei o teratoma. Depois da cesariana, eu fiz as coisas, lavei, passei, limpei chão, até a Giza, antes da Giza chegar, mesmo quando ela veio. Quando ela veio ficar aqui, o Arthur tinha alguns meses, não lembro se ele já tinha mais de um mês. Tinha o final de semana que eu ficava, tal, e aí também o Arthur ele tem 2 irmãs que eu já comentei que são adultas já, né? Nessa época elas vinham de vez em quando também. Mas foi isso, gente. É isso, graças a Deus no final deu tudo certo. E eu acho que mães que cuidam dos seus filhos sozinha
E eu não tô falando só de financeiro, não. Suporte financeiro eu tive, graças a Deus, mas de resto, eu posso dizer que eu fiz praticamente tudo sozinha, né? Cuidei sozinha. Então, mãe é muito. Como descrever uma mãe, né? Depois que você tem filho, não que quem não tem filho não dê valor à mãe, mas depois que você tem filho, você consegue dar mais valor ainda, porque você vê o trabalho que dá, tudo. A gente faz tudo com muito amor, mas é a gente, né? Tem pai que é o cara que faz tudo, que tá ali, que quer ajudar, mas geralmente é a mãe, né? A gente que passa a noite em claro, é a gente que fica com o peito doendo, rachado. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui, não deixa o seu like, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Então, um super beijo, miguxas e miguxos, pra não perder o costume, né? E até o próximo vídeo.